Copa do Mundo rolando, amanhã tem jogo do Brasil, mas o mundo Fluminense não para. E você sabe, né? As principais notícias do Fluminense você encontra aqui no canal Sentimento Tricolor, sem enrolação, sem fake news. Aqui é realmente as notícias mais importantes que fazem valer a pena o seu tempo. Então não deixa de dar o teu like aí não, mano. Dá essa moral pro Dezão, deixa o teu like. Se inscreva no canal, se você não for inscrito. Me dá uma oportunidade de você conhecer o meu trabalho. E sem mais delongas, nós temos algumas notícias muito relevantes do Fluminense para você aqui nesse vídeo hoje, tá? Também tô deixando alguns produtos aqui oficiais do Fluminense, a nossa loja do YouTube Shopping, tá? 100% de confiança. Se você gostar de alguma coisa que estiver aparecendo aqui no cantinho da sua tela, é só você clicar com toda a garantia do YouTube Shopping, tá bom? Vamos lá. Primeira notícia é sobre esse cara aqui. Lima tá de volta? Bom, não dá pra gente cravar ainda que o Lima tá de volta ao Fluminense, tá? Por que não dá, Dezão? Porque, por enquanto, o presidente do América do México diz que o Lima não vai ficar no clube mexicano, tá? Meia brasileiro tem contrato com o América do México até o fim do ano, mas Rodrigo Dourado, também, que é o outro brasileiro que tá lá, também deixará o clube de acordo com o presidente. O que ele disse foi o seguinte: hoje não estão nos planos, tanto o Rodrigo Dourado quanto o Lima, por razões esportivas, e buscarão a continuidade de suas carreiras em outras equipes, disse o dirigente, disse o presidente do América do México. Vale ressaltar, né, que para o América do México rescindir com o Lima, é necessário que eles entrem em acordo com o Fluminense. O Lima tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2027 e está emprestado lá ao América até o final desse ano. Então, assim, antes deles dispensarem o Lima, eles precisam entrar em acordo com o Fluminense. Tem um contrato de empréstimo, eles vão ter que rescindir esse contrato. E aí, o Fluminense vai ser prejudicado, não vai ser prejudicado? E a pergunta que eu te faço é: você que está me assistindo aí agora, você gostaria do Lima de volta ao Fluminense? Gostaria que ele reforçasse a nossa equipe pro segundo semestre ou não? Você acha que o Fluminense tem que prestar o Lima para algum outro clube e tudo mais? Cara, o Lima tá sendo dispensado, sendo muito direto aqui, tá? As palavras que o presidente do América do México usou, o Lima tá sendo dispensado por deficiência técnica, né? Por questões esportivas, colocou ele. Ou seja, na opinião dele, o Lima não tem condições de jogar no América do México. Não tem condições de jogar no América do México e tem condições de jogar no Fluminense? Bom, fato é que o Lima, período que ele passou aqui no Fluminense, campeão da Libertadores, o Lima nunca comprometeu, né? Falar assim, perdemos um jogo por causa do Lima. Não me lembro disso ter acontecido. Muito pelo contrário. Lima já nos ajudou bastante. Mas é aquele jogador nota 6, né? É aquele jogador que não compromete, mas que também não decide. Eu acho que jogadores do padrão Lima, nós temos alguns no elenco. Agora é um fato, né? Entre Lima e o Otávio, sou mais o Lima. Entre o Lima e o Alisson, eu sou mais o Lima. Então, se for pra trazer o Lima e dispensar um Alisson ou o Otávio, apesar que o Otávio joga mais primeiro volante, né? É uma função diferente. O jogo do Lima, ele ocupa a mesma posição no campo que ocupa ali o Alisson. Cara, sinceramente, entre o Lima e o Alisson, eu prefiro o Lima. Tá? Mas será que isso é uma questão de escolha? Bom, não sei. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos, tá? Vamos ver o que o Fluminense vai falar sobre isso. A outra notícia é sobre uma joia do Fluminense que assinou o primeiro contrato profissional, tá? Considerado uma das principais promessas da categoria de base do Flu, o meia Jean Carlos, de apenas 16 anos, assinou o seu primeiro contrato com o clube. O novo vínculo, ou o atual vínculo, né, agora assinado, terá duração até junho de 2029. Eu tô sentindo falta, pessoal. Eu tô sentindo falta de uma revelação daquelas de um moleque de Xerém, viu? Qual foi a última revelação do moleque de Xerém que deu certo na equipe profissional? Cauã Elias, né? A gente tá falando aí de 2 anos já, sem ter um jogador, como é que eu posso dizer? Com crescimento exponencial. Você vai falar assim, não, Dezão, tem o Fidelis. Não, eu tô falando de jogador que entrou, jogou e nos ajudou na prática. O Fidelis, infelizmente, não tem oportunidade com o Zubeldia, né? Então, assim, eu tô sentindo falta de um moleque, uma revelação
Um moleque de Xerém que realmente possa entrar nesse time de cima aí e nos ajudar. Tá devendo o Xerém aí, nos últimos 2 anos, um talento, né? E os que lá tem não são utilizados pelo treinador, aí complica, né? Mas muito boa sorte aí pro Jean Carlos, que ele possa nos ajudar muito em breve, né? Que seja um grande talento. Falando em assinatura de contrato, moleque de Xerém, sobre possível chegada de jogador, vamos falar agora sobre saída, né? O Facundo Bernal teve os exames médicos aprovados lá pelo Real Betis, tá? O Bernal que tá de saída do Fluminense realmente. Especulou-se muito sobre os valores que o Betis pagaria ao Fluminense. Chegou a se falar lá na imprensa espanhola sobre 12 milhões de euros. Mas ontem o GE publicou uma notícia falando que o negócio tá praticamente fechado. E esse negócio estava sendo fechado em 10 milhões de euros. Não especificou se era 10 milhões de euros fixo ou se tem bônus incluído nesses valores aí, né? O negócio não tá fechado por quê, Dezão? O negócio não tá fechado porque o Fluminense tá negociando o percentual dele. O Fluminense tem direito a 60% e o clube uruguaio, acho que é o Defensor, tem direito a 40%. O que o Fluminense tá tentando fazer? Negociar com o clube uruguaio que abra mão de uma parte do seu percentual e esse percentual passe pra gente. Por exemplo, hoje é 60-40, que no futuro fique 80-20. É isso que o Fluminense está tentando, 70-30. O Fluminense está tentando aumentar o percentual que ele tem direito. André, por que o clube uruguaio faria isso? Porque o clube uruguaio, teoricamente, né? Teoricamente, ou aceita a proposta do Fluminense de eles receberem menos, mas receberem, ou o Fluminense não vende o Bernal e eles não recebem nada. Por exemplo. Essa é a questão. Às vezes 20%, 30% de 10 milhões de euros, vamos trabalhar com 30%. A gente está falando de 3 milhões de euros. Né? É muita grana para os caras. Adesão, mas eles têm direito a 40%. Mas o Fluminense é que decide se vende o atleta ou não. Eles preferem segurar 20 na mão ou ter 40 voando? Essa é a questão que o Fluminense sempre negocia com essas equipes de menor expressão. Ah, André, é correto, não é correto? Bom, ilegal não é. É uma negociação, rapaziada. É business, é negócio, é dinheiro. Quem botou o Facundo Bernal para valer 10 milhões de euros foi o Fluminense, não foi o Defensor. Então, nada mais justo que a gente consiga uma fatia, uma perpela a mais aí por isso. Vai conseguir? Não sei. Vamos aguardar. Tá bom? E a última notícia do vídeo de hoje é essa aqui, ó. Sobre a mudança de horário, tá? Fique esperto, principalmente pra você que vier fora do Rio, né? Ou enfim, mesmo que mora no Rio, tá se programando aí pra ir nesse jogo. Na volta do Fluminense oficialmente às competições depois da Copa do Mundo. Na verdade, esse jogo aí, a Copa ainda vai estar rolando, né? Vai ser na antevéspera da final. Espero que o Brasil lá esteja. O jogo do Fluminense com o Red Bull Bragantino, dia 17 de julho, sexta-feira, Maracanã. Estava marcado para 21h30. A CBF mudou o horário para as 20 horas. Por muito melhor, né? Sexta-feira, 9h30 da noite, ninguém merece. Então o jogo vai ser às 8 horas da noite. Então dá para você ir no jogo e você que é da noite, dá para depois comemorar a vitória aí, se Deus quiser, uma vitória do Fluminense, no barzinho, no restaurante, na balada, aonde você quiser. Ou você que estiver indo pro jogo direto do trabalho, você vai conseguir voltar mais cedo para casa, né? Para poder descansar aí de mais um dia de labuta. Então, eu achei positiva, tá? Essa mudança aqui de horário de 9h30 da noite para 8 horas da noite. Fluminense Red Bull Bragantino no Maracanã. Oficialmente, a nossa volta ao futebol. Claro que tem 2 amistosos ainda, que vão ser realizados no dia 8 contra o Nova Iguaçu e dia 12 contra o Bahia, no Maracanã. Mas esse jogo contra o Bragantino é a volta oficial, digamos assim. Tá bom? Esse vídeo é sobre isso, sobre essas notícias. Espero muito que você tenha gostado. E aqui, galera, vai ser sempre assim, tá? Tem notícia relevante pra você, a gente vai gravar. Não tem notícia relevante, tem fofoca, tem especulação, aí o Dezão não vem. Vou continuar fazendo conteúdos sobre a Copa do Mundo aqui. Repito, tem assunto relevante do Fluminense, a gente vai estar aqui
para passar para você. Então não se preocupa que você estando inscrito aqui, estando com as notificações ativadas, você não perde absolutamente nada do mundo fluminense, tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui. Já que chegou até aqui, deixa o like por dezão se não tiver deixado. Fica com Deus. Um ótimo sábado para vocês. E a gente se encontra em breve, muito em breve. Um forte abraço. Saudações tricolores. Fluminense!